Transtorno de personalidade limítrofe, TPL, também conhecido como borderline, é um transtorno mental caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade em relacionamentos, autoimagem, humor instável e comportamento também instável, bem como uma hipersensibilidade à possibilidade de rejeição e abandono. Os transtornos de personalidade são problemas de saúde mental que envolvem padrões persistentes e generalizados no modo de pensar, perceber, reagir e se relacionar, que causam sofrimento significativo à pessoa que vivencia esse transtorno e prejudica sua capacidade funcional. E todas essas sensações e comportamentos geram sofrimento para quem vive e para quem convive. Fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso. O meu nome é Cláudia Long, eu sou psicóloga e eu estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Você já está inscrito no meu canal? Aproveita, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E vai reencaminhando esse conteúdo para quem você sabe que vai se interessar por ele. O teu engajamento aqui é muito importante para mim. Pessoas que vivenciam esse transtorno frequentemente experimentam um sentimento intenso de vazio, de raiva, de ansiedade, de depressão. Percebe como são sentimentos que ora é uma coisa, ora é outra, ora é outra, ora é outra? Elas também podem ter dificuldade de manter relacionamentos estáveis e podem recorrer a comportamentos impulsivos e autolesivos, como automutilação ou pensamentos suicidas. Elas temem ser rejeitadas e abandonadas, em parte porque não querem e não suportam ficar sozinhas. Esse transtorno, ele gira em torno da sensação de rejeição e abandono e não suportar frustração. Pode recorrer a ações autodestrutivas para conseguir lidar com o fato de que está sozinha ou para evitar que isso ocorra. Ela não suporta a sensação de estar sozinha. E assim, sozinha aqui, não necessariamente o parceiro foi na padaria e não voltou e ela sabe que ela não tá sozinha. Não. Dependendo do que vai acontecendo internamente, a sensação de abandono e rejeição vem tão forte que ela não consegue fazer essa discriminação. E aí ela faz o que for preciso para evitar o abandono, incluindo criar crises. Por exemplo, a pessoa pode cometer uma tentativa de suicídio para conseguir comunicar sua angústia e fazer com que as outras pessoas a resgatem e cuidem dela. E sim, gente, esse sofrimento é real. Mesmo que quem está de fora acha que ela está fazendo uma cena. Fica aqui comigo que eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o diagnóstico, causas, sintomas, tratamento e prognóstico. Quando a gente fala do diagnóstico desse transtorno de personalidade limítrofe, ele é um diagnóstico clínico, ou seja, a partir dos sintomas e comportamentos que o paciente ou a família relata durante o processo. Como eu disse agora há pouco, tem um histórico de relacionamento, autoimagem e humor instável, além de agir impulsivamente como mostrado. Então, com todas essas características, vai escutando com atenção os itens que eu vou descrever, porque assim, para um diagnóstico clínico, e não é um diagnóstico fácil de ser feito, porque envolve vários outros sintomas, como se fossem comorbidades, então dificulta um pouco fechar esse diagnóstico para os psiquiatras e psicólogos. Vai ouvindo os itens que eu vou mencionar e quando a gente pensa num diagnóstico clínico, espera-se que a pessoa tenha pelo menos 5 desses itens. Fazer esforço desesperado para evitar o abandono, real ou imaginário. Ter relacionamentos intensos e instáveis que se alternam entre a idealização e a desvalorização da outra pessoa. Mudar frequentemente a autoimagem ou senso de si. Ora, ela pensa uma coisa bacana dela e de repente ela pensa algo totalmente contrário, e aí quem se relaciona fala, não estou entendendo o que está acontecendo, por que você mudou? Agir impulsivamente em, no mínimo, 2 áreas que poderiam prejudicá-la. Por exemplo, praticar sexo inseguro,
alimentar-se compulsivamente, dirigir de forma imprudente, ter repetidamente comportamentos suicidas, incluindo tentativas e ameaças de suicídio e automutilação. Automutilação é quando a própria pessoa se machuca. Ter mudanças rápidas no humor, que normalmente dura apenas algumas horas e raramente mais do que alguns dias. Um sentimento de vazio crônico. Sentir raiva intensa e não justificada ou ter dificuldade em controlar a raiva. Ter pensamentos paranoicos temporários ou sintomas dissociativos graves. O que é o sintoma dissociativo? É a sensação de que não é real ou tem uma sensação de que ela desprende dela mesma. E esses pensamentos paranoicos e os sintomas dissociativos podem ser desencadeados por estresse. Você conhece alguém que apresenta esses comportamentos? Ou você está se identificando com esse conteúdo? O profissional adequado para realizar esse diagnóstico é o psiquiatra, juntamente com o psicólogo que acompanha o paciente. Como eu falei agora há pouco, não é um diagnóstico rápido e fácil de fechar, porque tem outros sintomas presentes como depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, transtornos alimentares, transtorno por uso de substâncias. O início dos sintomas ocorre no início da vida adulta, tá? Então, assim, se crianças têm esse tipo de comportamento, não necessariamente ela vai ser diagnosticada como borderline. No início da vida adulta, começa a ter esses comportamentos e esses sintomas. Segundo item, as causas. As causas exatas não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, ambientais e psicológicos contribua para o desenvolvimento desse transtorno. Experiências estressantes durante a primeira infância podem contribuir para o desenvolvimento desse jeito de funcionar. Muitas pessoas com transtorno de personalidade limítrofe, borderline, sofreram abuso sexual, abuso físico, separação dos cuidadores, ou perderam o pai ou perderam a mãe quando ainda eram criança. A insegurança do vínculo com os cuidadores contribui para os sintomas. Traumas. Sim, estamos falando de trauma de apego. Vamos falar dos sintomas. Terceiro item. Falei disso agora há pouquinho, vou reforçar. Mudanças frequentes em relacionamentos, autoimagem e de humor, bem como um comportamento destrutivo e impulsivo. A pessoa com frequência dá a impressão de estar estável de uma maneira que ela se sente por dentro. Externamente, ela mostra uma estabilidade, mas dentro não é o que ela sente. Ela tem um temor de ser abandonada, em parte porque ela não quer ficar sozinha. Às vezes ela sente que absolutamente não existe. Ela não existe. O vazio é tão grande que ela sente que ela não existe. Frequentemente, quando ela sente que não tem alguém que se preocupa com ela. A pessoa com frequência sente esse vazio por dentro. Percebe que esses sintomas estão diretamente ligados ao histórico de vida dessa pessoa, à construção dos seus vínculos com as suas figuras de apego, mãe, pai, avós. Quando a pessoa com esse transtorno sente que está prestes a ser abandonada, ela normalmente fica temerosa e com raiva. Por exemplo, ela pode ficar em pânico ou furiosa quando alguém importante para ela está alguns minutos atrasado ou cancela um compromisso. A pessoa presume que esses atos representam que aquela pessoa sente por ela não é legal, entendeu? Em vez de pensar que foi causado por alguma circunstância distinta, ela passa a achar que ela não é importante. Esses gatilhos que surgem vêm lá das experiências vivenciadas, que ficaram registradas aqui, em seu sistema límbico, responsável por seus afetos e experiências afetivas. Nessa situação, tudo indica que as situações vivenciadas foram de muito medo e insegurança, que seja pelo comportamento dos pais, pela instabilidade e insegurança desses cuidadores.
Ela pode acreditar que um compromisso social cancelado significa que ela está sendo rejeitada pela outra pessoa ou que ela é uma pessoa má. A forma com que ela sente aquilo que acontece é distorcida, porém, para ela é a verdade absoluta e ela reage a partir dessa verdade, que é o que ela sente. A intensidade da reação reflete o grau da sensibilidade à rejeição. Ela pode sentir empatia e cuidar de outra pessoa, mas somente se ela achar que essa pessoa estará disponível para ela sempre que necessário. Embora a pessoa queira ter relacionamentos íntimos e cuidar das outras, ela tem dificuldade em dar continuidade a relacionamentos estáveis. Ela tende a ter expectativas muito altas sobre como a pessoa com quem ela se sente intimamente deve agir. Os sentimentos sobre um relacionamento podem variar de modo rápido, intenso, sem aviso prévio. Tem dificuldade de controlar sua raiva e muitas vezes sente uma raiva intensa e não justificada para quem está de fora. Aqui para ela tá super claro por que ela tá com raiva. Lembra? Medo de rejeição e de abandono. Ela pode expressar sua raiva com sarcasmo cortante, amargura, ataque de raiva. Essa raiva com frequência é direcionada a amigos íntimos, parceiros, familiares e às vezes médicos, psicólogos, porque a pessoa se sente negligenciada ou abandonada. Indício de trauma, gente, ó. Grifa isso. Indício de trauma, tá? Após a explosão do ataque de raiva, a pessoa com frequência sente vergonha e culpa, reforçando seus sentimentos de que ela é uma má pessoa. E aí ela apresenta uma instabilidade de humor, né? Ela tenta mudar abrupta e drasticamente ela tende a mudar abrupta e drasticamente sua opinião sobre os outros. Então, ela pode idealizar uma pessoa no início do relacionamento, passar muito tempo, compartilhar um monte de coisa junto. De repente, ela pode achar que aquela pessoa não se importa o suficiente com ela e fica desiludida. E aí ela passa a desprezar ou sentir muita raiva dessa pessoa. Ela pode ficar carente em 1 minuto e se sentir justificativamente com raiva sobre ser maltratada logo em seguida. A postura da pessoa varia dependendo da percepção que ela tem sobre a disponibilidade e o apoio de outras pessoas. Porém, essa percepção ela é aumentada, ou seja, sente uma proporção muito grande quando não concordam com ela, pois ela se sente abandonada e entende imediatamente que não gostam dela. Percebe como é distorcido? Quando a pessoa se sente apoiada, ela pode ficar vulnerável e carente, né? E quando se sente ameaçada ou decepcionada, ela pode ficar com raiva e desvalorizar as outras pessoas. Mudar abrupta e drasticamente sua autoimagem, mostrado por uma mudança súbita de seus objetivos, valores, opiniões, carreira ou amigos. As alterações de humor costumam durar apenas algumas horas e raramente duram mais do que alguns dias. Essas alterações de humor podem ocorrer porque a pessoa com esse transtorno é extremamente sensível a sinais de rejeição ou crítica em seus relacionamentos. Lembra que eu falei que esse transtorno envolve sensação de rejeição e abandono? Apresentam comportamentos impulsivos, automutilação, suicidas. A automutilação é uma forma de expressar seus sentimentos, de ser uma má pessoa, para reanimar sua capacidade de sentir quando ela sente que não é real, porque assim, os pacientes que vivenciam esse transtorno, eles dissociam. Então, às vezes, eles estão tão distantes da sensação, eles querem aliviar tanto aquilo que eles estão sentindo, que eles se automutilam, né? Eles se machucam para que aquela dor possa aliviar a dor que está aqui. Atenção! Embora muitos desses atos autodestrutivos não visem acabar com a vida, o risco de suicídio dessas pessoas é 40 vezes maior do que a população em geral. Então, apesar de algumas vezes a família achar que é para chamar a atenção, o risco existe sim.
Esses atos autodestrutivos são geralmente desencadeados pela rejeição, sensação de abandono ou decepção. Grifa, gente, grifa! O transtorno ele gira em torno disso. Essas sensações são em relação a alguém com que a pessoa tem um relacionamento próximo. Com frequência, essa pessoa sabota a si mesma quando está prestes a alcançar um objetivo, para que os outros tenham a impressão de que ela está tendo dificuldades. Por exemplo, ela pode abandonar a faculdade pouco antes de se formar ou arruinar um relacionamento que é bacana. Quando essas pessoas se sentem muito estressadas, elas podem ter episódios breves de paranoia, sintomas que se parecem com psicose, alucinação e dissociam. O estresse costuma ser causado por um sentimento de que ninguém se importa com a pessoa, ou seja, novamente se sente abandonada e sozinha. A dissociação, ela inclui uma sensação de não ser real, parece que ela não é ela ou está fora do seu corpo. Esses episódios são temporários, tá? Tratamento para esse transtorno. Geralmente envolve uma combinação de psicoterapia e, em alguns casos, medicação para ajudar a controlar os sintomas. O que eu percebo é que o melhor resultado para um paciente borderline é a construção de um vínculo seguro com o terapeuta. E o terapeuta também é alvo das agressões e das paranoias. Um terapeuta, quando entende sobre os sintomas e trabalha o tema, considerando todo o histórico de trauma de apego que esse paciente vivenciou, tem melhores resultados. Tá? O prognóstico desse transtorno perpassa por os sintomas diminuem. Contudo, essa melhora não necessariamente representa conseguir manter relacionamentos estáveis ou manter um emprego. O tratamento tem como objetivo ajudar a pessoa a ter um funcionamento melhor, como reduzir os sintomas. No entanto, os sintomas costumam melhorar mais do que o funcionamento geral dela na vida. Vocês perceberam que eu falei mais dela? Porque mulheres são com uma frequência maior diagnosticada com esse transtorno muito mais do que os homens. E aí, o que você achou do conteúdo? Me conta, deixa seu comentário, eu vou responder todos com muito carinho. Reencaminha meu conteúdo para quem você sabe que vai gostar. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Você aqui para mim faz toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.